Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula do segundo bimestre, alunos do terceiro ano. Nossa aula de Química, continuando com funções hidrocarbonetos. Nós vamos continuar, ver se a gente finaliza, nossas funções hidrocarbonetos. Bom, gente, nós vimos, só relembrando, não custa nada, hidrocarbonetos são aqueles compostos que têm somente carbono e hidrogênio na sua estrutura, são os hidrocarbonetos. Nós já vimos os alcanos, os alcenos, então a gente vai dar continuidade agora falando dos alcinos, dos alcadienos, dos compostos aromáticos e dos compostos alicíclicos. Muito bem. Alcanos, como a gente já viu, são aqueles compostos que têm somente ligação simples na sua estrutura, entre os carbonos. Alcenos têm uma ligação dupla. Os alcinos são os compostos que têm uma ligação tripla entre os carbonos. E os alcadienos, que são aqueles que têm duas ligações duplas entre os carbonos. Os compostos aromáticos são aqueles que têm o anel benzênico na sua estrutura. O anel benzênico é essa estrutura aqui, pessoal. Ó. 6 carbonos, uma estrutura que tem 6 carbonos e tem 3 ligações duplas alternadas na sua estrutura. Ele pode estar dessa forma, apresentando os carbonos e os hidrogênios, pode estar também nesse formato aqui, certo? Ou esse aqui. Então, todos eles representam o anel benzênico, certo? Se está nesse formato, já lembra, tem 6 carbonos, tem 3 ligações duplas, certo? Da mesma forma aqui, tem 6 carbonos, tem 3 ligações duplas alternadas. E os compostos alicíclicos são aqueles que têm a cadeia fechada, mas não tem anel benzênico, é uma cadeia fechada, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Só relembrando, que a gente vai estar sempre precisando disso aqui para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. A gente vai precisar dos prefixos, dos infixos e o sufixo. Prefixo é a quantidade de carbonos. Quantos carbonos tem naquela estrutura? Então, para cada quantidade, tem o seu prefixo. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non. Os infixos vai ficar no meio e depende da ligação, do tipo de ligação. O an, só ligação simples, o en, uma ligação dupla, o in, uma ligação dupla, tripla, desculpa, o dien, duas ligações duplas, e o diin, duas ligações triplas, certo? E o sufixo do hidrocarboneto, dos hidrocarbonetos, é o O, para finalizar o nome dos compostos. Muito bem. Então, vamos seguindo para os alcadienos. Como a gente já viu alcanos e os alcenos, vamos para os alcadienos. Para a gente dar os nomes dos alcadienos, a gente vai utilizar a mesma regrinha. Prefixo, mais o infixo e o sufixo. Então, nessa estrutura aqui, ó, observe. Nessa estrutura eu tenho duas ligações duplas, certo? Tenho duas ligações duplas. Primeira coisa que eu vou fazer é numerar. Vou numerar essa cadeia. Sempre numerando para que fique com os menores números possíveis. Então, eu vou começar desse lado aqui. Esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Então, a minha primeira dupla está no carbono 2. Carbono 3, carbono 4. A minha segunda dupla está no carbono 4. Carbono 5, 6 e 7. Então, eu tenho uma sequência de 7 carbonos. Qual o prefixo para 7? Hept. Muito bem, hept. Agora eu vou dar a posição das ligações duplas. Posição 2, que é essa aqui, e a posição 4. 2 e 4. Dien. O dien, que é o infixo que a gente vai usar. E o O no final, porque é um hidrocarboneto. Então, hept, 2, 4, dieno é o nome desse composto, representando a classe dos alcadienos. Os alcinos também seguem a mesma regra. Prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Vou numerar a cadeia, numero sempre próximo da ligação tripla.
Então, esse é o carbono 1. A minha ligação tripla está no carbono 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos nessa cadeia e a tripla ligação está no carbono 1. Prefixo para 4, ut. Vou indicar a posição que está a minha ligação tripla. 1, o in, porque é o infixo da ligação tripla, dos alcinos, e o O no final. Então, esse é o but 1 ino. Muito bem. Vamos ver aqui outros exemplos, certo? Para a gente reforçar a nomenclatura. Olha só esse composto. Já é um composto que tem ramificação. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, nos detalhes dessas ramificações e começar a dar o nome desse composto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a cadeia principal. Como vocês viram aí, né, a cadeia principal é essa que está pintada aí de amarelo. Eu comecei daqui, de cima, porque é mais próximo da ligação dupla. A ligação dupla tem que estar na cadeia principal, ela não pode ficar fora. Então, esse é o carbono 1, a minha dupla está no carbono 2. 3, 4, 5, 6. 6 carbonos na cadeia principal. E eu tenho duas ramificações, essa daqui que tem um carbono e essa aqui que tem 2 carbonos. Então, um é o metil e a outra é o etil. Então, eu vou numerar os carbonos, já coloquei aí, está em destaque. Depois eu dou o nome em ordem alfabética, começando pelas ramificações. Então, eu começo com as ramificações. Ordem alfabética, então vou começar com o etil. O etil está na posição 3, então é 3 etil. Depois vem a outra ramificação, que é o metil, está na posição 4. 3 etil, 4 metil. Aí vou para a cadeia principal. Cadeia principal tem 6 carbonos, prefixo é X. E a minha ligação dupla está no carbono 2, então eu tenho que especificar onde está a minha ligação dupla. Carbono 2, o E, que é para ligação dupla, né, dos alcenos, e o O no final. Então, o nome desse composto é 3-etil, 4-metil, X, 2-eno. Outro exemplo. Novamente, vou encontrar a cadeia principal. Cadeia principal, essa que está aí pintada, né? Dupla ligação aqui, então eu tenho, a dupla ligação tem que estar na cadeia principal. Não posso pegar essa aqui, até porque ela 1, 2, 3, 5 carbonos, né? Seria também com 5 carbonos, mas não tem ligação dupla, então tem que ser essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Numero, vou numerar os carbonos, né? Está em destaque, 1, 2, 3, 4, 5, e vou dar um nome. Tem ramificação? Tem. Uma etil e um metil. Começa em ordem alfabética, o etil está na posição 2, 2 etil. Depois vou para outra ramificação, que é o metil, que está na posição 3. Quantos carbonos eu tenho na principal? 5. O prefixo para 5 é pente. Pente. 1. A minha dupla está no carbono 1. 1 eno. O en, que é da dupla, e o O de hidrocarbonetos. Então, é o 2 etil, 3 metil, pente, 1 eno é o nome desse composto. Vamos agora para as cadeias fechadas, ou cíclicas, né? O que são as cadeias fechadas? Só relembrando, são cadeias carbônicas em que as extremidades estão ligadas entre si. Geralmente formam figuras geométricas, como está aí no exemplo. Então, nessa classe dos alicíclicos, eu tenho a classe dos ciclanos. Ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, cíclica, ou com ligações simples entre átomos de carbonos. Então, é uma cadeia fechada e entre esses carbonos da cadeia fechada, só ligação simples, certo? Vejam aí, né? Formou essa figura geométrica aqui, ó, triângulo. Como é que a gente dá os nomes desses ciclanos? Nomenclatura é o ciclo mais o número de carbonos, o tipo de ligação
e o O no final. Então, o que que vai modificar? A palavrinha ciclo no início. Vou colocar a palavra ciclo, que é já exatamente para dizer que essa cadeia ela é fechada. Então, como é que fica o nome desse composto aqui? Ciclo. Tem quantos carbonos? 3. Prop. O AN, que é só ligação simples, e o O no final. Então, este é o ciclopropano. Nome desse composto aqui, ciclopropano. Classe dos ciclanos. Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia cíclica ou fechada com ligação dupla entre os carbonos, entre os átomos de carbono. Vamos ver aqui esse exemplo. Tem esse composto, cadeia fechada, está formando essa figurinha geométrica aqui. Ó. E tem uma ligação dupla. Esse outro tracinho está dizendo que é uma ligação dupla. Como é que fica o nome desse composto? Palavra ciclo no início. Tem quantos carbonos? 5. Pente. O E, porque tem uma ligação dupla. E o O no final. Ciclopenteno. É o nome desse composto da classe dos ciclenos. Um outro exemplo de cicleno. Olha essa estrutura, está formando essa figura geométrica, certo? E tem uma ligação dupla. Eu tenho quantos carbonos aqui? Tenho 6. Então, é o ciclo X, o E, que é a ligação dupla, e o O no final, é o ciclohexeno. Então, sempre tem que lembrar de colocar a palavrinha ciclo no início. E esse outro hidrocarboneto de cadeia fechada e que tem ramificação. Como é que a gente vai dar o nome? Eu vou numerar, certo? A cadeia já identifiquei que é uma cadeia fechada, então eu numero essas ramificações, 1, 2, 3, 4, 5, e vou dar os nomes, certo? Vou dar os nomes iniciando por quem? Pelo etil, ordem alfabética. Então, aqui no 1 eu tenho etil, no 2 e no 3 eu tenho metil, então é 2, 3 dimetil, ciclo, cadeia fechada, tem quantos carbonos? 5. Pente, o AN, que é dos alcanos, e o O no final. Então é 1 etil, 2, 3 dimetil, ciclopentano é o nome desse composto de cadeia fechada da classe dos ciclanos. E o outro exemplo que está aqui, também cadeia fechada, e eu tenho uma ligação dupla. Então aqui eu começo a numerar próximo da dupla. 1, 2, 3. E o nome dessa ramificação é metil, certo? Está no carbono 3. Então é 3-metil, cadeia fechada ciclo. Tem quantos carbonos no ciclo? 3, então é prop. O E, designando que tem uma dupla, e o O no final. 3-metil ciclopropeno. É o nome desse composto da classe dos ciclenos. Ok, pessoal, terminando essa parte de cadeias fechadas, vamos para os aromáticos, certo? A classe dos compostos aromáticos. Nós vimos que ele pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear só tem um núcleo, só tem um anel benzênico. Poli tem mais de um anel benzênico. Para ser uma cadeia carbônica aromática, obrigatoriamente tem que ter o núcleo ou o anel benzênico. Se não tiver esse anel benzênico, não é classificada como aromática. Então, como eu já mostrei anteriormente, né, só reforçando aqui, o anel benzênico, ele pode estar nesse formato, pode estar nesse formato ou nesse aqui. Todos eles estão indicando que é um anel benzênico, tá? Esse aqui, que é o mais simples, né, que é o próprio anel benzênico, é chamado de benzeno. É um líquido inflamável, ele é incolor, tem um aroma doce e agradável. É usado como solvente e matéria-prima básica na produção de muitos compostos orgânicos importantes, como fenol, anilina, trinitrotolueno, plásticos, gasolina, borracha sintética e tintas.
Então, essa é a utilização do benzeno, que é esse composto aqui. Um outro composto aromático também importante, aqui a gente vai continuar falando ainda do benzeno, né? Ele é tóxico, cujos vapores, se forem inalados, né, causam tontura, dor de cabeça e até mesmo inconsciência. Inalados em pequena quantidade, por longos períodos, causam sérios problemas sanguíneos. Também é conhecido por ser carcinogênico. Ainda falando do benzeno, né, que é essa estrutura mais simples. Temos também o tolueno, antraceno. Tem outros compostos aromáticos também, né, que são importantes. Mas, continuando com a nomenclatura, vamos ver como é que a gente dá os nomes para esses compostos aromáticos. Tem que ter o anel benzênico, né? No caso aqui, ele tem ramificação e no final, a palavrinha benzeno. Então, como é que vai ficar o nome dele? O nome dessa ramificação que é butil, 4 carbonos, ó, butil. Então, esse composto é o butil, que é o nome da ramificação, mais a palavra benzeno, que é especificando exatamente o anel benzênico. Então, é o butil benzeno. Outro exemplo, posição, né, onde estão as ramificações. A ramificação 1, que é o etil, ramificação 2, que é o metil. Então, 1 etil, 2 metil e no final a palavra benzeno, que é exatamente especificando esse composto aromático. Essa é a nomenclatura para os compostos aromáticos. Um outro exemplo, observem que ele pode também estar nesse formato, certo? Isso é o anel benzênico. No 1, o etil, 2 e 3 eu tenho metil, então fica 1 etil, 2, 3 dimetil, benzeno. É o nome desse composto. Sempre no final a palavrinha benzeno. Ok? Então a gente finaliza os hidrocarbonetos com os compostos aromáticos, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou bem esclarecido, vocês podem procurar para a gente tirar essas dúvidas. Podemos tirar também na nossa aula, né, interativa, e aí a gente também se encontra na correção do nosso formulário. Tá bom, pessoal? Bons estudos. Até a próxima.